Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Júlio e hoje, quarta-feira, dia 4 de agosto, nós vamos continuar com o nosso aprendizado. Espero que todo mundo já tenha pego os blocos de atividades, porque hoje nós vamos trabalhar os conteúdos de língua portuguesa, educação física e matemática. E os conteúdos de hoje eles estão bem interessantes. Em língua portuguesa, nós vamos falar, na verdade, nós vamos criar um texto. Na apostila de vocês tem umas imagens que eu vou falar um pouquinho melhor logo à frente e vocês vão fazer um texto. E eu quero que vocês sempre pensem que quando forem fazer um texto, o texto ele precisa ter título e ele tem que ter estruturas de parágrafos. Então, um bom texto ele geralmente tem de 3 a 4 parágrafos, sendo que o primeiro dele é a introdução, onde vocês contam brevemente um pouco resumido a história, e no final a conclusão, ou seja, aquele evento, como ele se resume, o que aconteceu de fato. Na aula de matemática, nós vamos abordar o tema de frações. Vocês já ouviram falar sobre frações? Frações também pode ser entendido como divisão. É você pegar um número e dividir em partes iguais. Cada parte é uma fração. Então, por exemplo, se eu falo de uma pizza grande geralmente ela tem 8 fatias, correto? Se eu como 2 fatias da pizza, é o mesmo que eu falar que eu comi 2/8, ou 2/8. Isso é uma fração, porque representa aquela parte da pizza que eu comi. Também vamos falar no vídeo um pouquinho mais explicando sobre as frações. E em educação física nós vamos continuar vendo sobre esportes. Então todo mundo pega o bloco de atividades que nós já vamos começar. Bom dia, turma! Então todo mundo está com o bloco de atividades? Legal, então vamos começar. Na matéria de língua portuguesa, vocês estão vendo que tem 2 quadrinhos? Então, no primeiro tem um jovenzinho em cima de um boi ou de um touro, e no segundo ele caiu no chão e tem o touro correndo. Então, vocês vão fazer, com base nessas duas imagens, um texto narrativo. O que é um texto narrativo? É um texto que conta uma história. E esse texto ele tem que ter 3 parágrafos e o total de 12 linhas. E esse texto também precisa de um título bem bonito. E vocês devem colorir essas imagens. Então, nesse espaço aqui que está reservado, vocês vão contar a historinha desse menino que estava em cima do touro, tá bom? Na atividade de matemática, hoje a gente vai entender um pouquinho sobre frações. Frações, pessoal, é como se a gente pegasse uma peça inteira e dividisse em pedaços iguais. Então, uma fração é o mesmo que uma parte de um todo. Vamos para os exercícios para vocês entenderem melhor. Tânia preparou uma torta e a dividiu em 6 pedaços iguais. Renato comeu 2 partes, Lucas comeu 2 partes e Fernando comeu uma parte. Pinte as partes que cada um comeu e responda. Então, gente, vocês vão fazer dessa forma. Se Fernando comeu 2 partes, perdão, se Renato comeu 2 partes, vocês vão pintar 2 partes dessas 6. Muda a cor e passa para as partes que Lucas comeu. Então, ele comeu mais 2 partes. Pinta de outra cor. E na parte de Fernando, ele comeu só uma parte. Pinta a parte do Fernando de outra cor diferente. Agora vocês vão escrever qual a fração da torta que cada um comeu. A fração sempre é representada primeiro pelo numerador e embaixo pelo denominador. O número de cima é o que os meninos comeram e a parte de baixo é o todo. Então vocês vão colocar: Tânia comeu quantos pedaços? Renato comeu quantos pedaços? E Fernando comeu quantos pedaços? Dá uma olhadinha, pessoal, que aqui nessa questão tem um peguinha, viu? Qual é a parte da torta que a Tânia comeu? Lembra que Tânia foi quem fez a torta. Então, vocês vão colocar o número que comeu em cima e o número total embaixo.
E aí vocês vão colocar qual fração sobrou da torta. Então, depois que todo mundo comeu, o que sobrou dessa torta? Na número 2, Daniela fez um bolo e o dividiu em 10 partes iguais. Tiago comeu 2 décimos do bolo, duas frações de 10, né? Pietro comeu o dobro de Tiago e Karina comeu a metade que sobrou. Pinte as partes que cada um comeu e responda. Tá. Tiago comeu 2 décimos do bolo, duas partes de 10. Se Pietro comeu o dobro que Tiago, quantas partes Pietro comeu? Então, se Tiago comeu duas, quantos pedaços o Pietro comeu? E agora, a Karina comeu a metade do que sobrou. Se a Karina comeu a metade do que sobrou, então ela comeu a metade do que sobrou que Tiago e Pedro comeram, certo? E aí vocês vão colocar qual a fração da torta que Pietro comeu, qual a fração da torta que Karina comeu e qual a fração da torta sobrou. Lembrando que a de Tiago já está ali no começo do exercício, então ele comeu 2 décimos, né? 2 sobre 10. Agora, se Pietro comeu o dobro que Tiago, então ele comeu quanto? E se Karina comeu metade do que sobrou, quanto foi isso? Lembrando que a torta tem 10 pedaços. Vamos então para as figuras abaixo para vocês escreverem as frações baseado nas imagens. Aí a gente tem na letra A, a gente tem um círculo com um corte no meio. Então significa que esse círculo tem duas partes. Uma parte do círculo está preenchida e a outra não. O que isso significa? Que é 1 sobre 2. Porque 1 é a parte que está preenchida, que está marcada, e 2 é a quantidade total de lados que tem essa imagem. Na letra B, nós temos uma imagem que ela tem 12 figuras geométricas iguais e tem duas que estão preenchidas. Então, na letra B, nós temos 2 sobre 12. Agora, vocês vão responder para mim a letra C, a letra D, a letra E e a letra F. Vocês vão colocar em cima quantos estão preenchidos e embaixo a quantidade total. E na número 4, é uma questão sobre tempo. Vocês estão vendo que o relógio abaixo, ele está constando horas, minutos e segundos? Então, vocês vão marcar qual é a alternativa que corresponde às horas e os minutos nesse relógio, tá bom? Olha bem os ponteiros e aí vocês vão responder quantas horas e quantos minutos tem nessa imagem. E para finalizar a nossa aula, na parte de educação física, nós vamos falar um pouquinho sobre esses esportes e para desporto de precisão e invasão, campo, taco, rede e parede. Reunindo esportes que apresentam exigências motrizes semelhantes no desenvolvimento de suas práticas. Além disso, as modalidades foram classificadas de acordo com os critérios de cooperação, interação com o adversário, desempenho motor e objetivo tático. Veja quais são eles. Então, tem os esportes de precisão, campo e taco, rede e parede. Em precisão, esses esportes eles são caracterizados pelo arremesso ou lançamento de um objeto com o objetivo de acertá-lo ou aproximá-lo de um alvo específico, estático ou em movimento. Exemplos são boliche, bocha, arco e flecha e tiro ao alvo. Esporte de campo e taco. Nesses esportes, é preciso rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível, para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância entre a base, enquanto os defensores não recuperem o controle da bola, incluindo modalidades como beisebol, softball e o cricket. Vocês lembram que a gente já trabalhou com o beisebol? Ótimo! Nos esportes de rede, são caracterizados pelo lançamento ou rebatimento da bola em direção à quadra adversária, quando os oponentes não podem devolvê-la da mesma forma. Como exemplo, temos o vôlei, suas variações, tênis de campo, tênis de mesa e a peteca. E os esportes de parede são esportes semelhantes aos de rede, porém não contam com a utilização desse elemento que divide a quadra. Os participantes posicionam-se de frente a uma parede.
incluem modalidades como o squash, raquetebol e a pelota basca. As atividades, então, pessoal, vocês vão escrever 3 esportes de cada uma das modalidades. Aí vocês vão colocar na precisão, campo e taco, rede e parede, 3 esportes de cada um. Meninos e meninas, se tiverem dúvidas, é só me chamar. Estou aqui à disposição, viu? E bons estudos!